Você conhece quais são os acessos venosos que eu posso utilizar durante o transporte neonatal? Conhece que veículos eu posso utilizar para transportar esses recém-nascidos? Meu nome é Michel Cadena, sou médico emergencista e gestor em saúde e neste vídeo nós vamos tratar desse importante tema relacionado ao transporte neonatal. Se você curte temas como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Bora lá para o nosso conteúdo. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta nova aula sobre transporte neonatal. Nesta aula nós vamos tratar dos acessos venosos e dos equipamentos e veículos utilizados para a realização do transporte neonatal. Todo o conteúdo desse material de transporte neonatal a gente pode encontrar aqui neste manual da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aqui tem todo o detalhamento de como realizar o transporte do recém-nascido de alto risco. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link onde vocês podem encontrar esse manual para poder adquirir e poder estudar mais a respeito desse tema. Sobre os acessos venosos em neonatologia, é importante a gente relembrar quais são os acessos possíveis. Claro, eu posso fazer o acesso periférico, que é o acesso mais comum de todos, mas eu posso lançar a mão de outras vias de acesso que são possíveis, por exemplo, o acesso intraósseo. Também posso fazer o acesso cirúrgico, que é a flebotomia. Claro que aí eu preciso ter um treinamento específico para realizar esse tipo de procedimento. Nos recém-nascidos, também é possível eu realizar o cateterismo venoso central. E essa cateterização, claro, também exige uma técnica e um treinamento específico. Uma possibilidade no recém-nascido, naqueles primeiros dias de vida, é utilizar o coto do cordão umbilical para fazer a cateterização. Tanto o acesso intraósseo quanto a cateterização umbilical, elas são considerados acessos venosos centrais e podem ser utilizados com todas as drogas que se utilizariam nesta modalidade de acesso. É importante a gente lembrar que no manejo, no transporte neonatal, a gente deve fazer a preparação e a diluição das medicações antes do início do transporte, já planejando as possíveis intercorrências, calculando as doses e deixando tudo no jeito para que a gente não tenha dificuldades na hora do atendimento. Em relação aos acessos venosos, é importante que a gente deixe disponibilizados os materiais necessários para poder fazer a cateterização. E antes de iniciar o transporte, que nós tenhamos no mínimo 2 acessos venosos adequados para serem utilizados durante a transferência. Já quando o tema são equipamentos para o transporte neonatal, o primeiro conjunto de equipamentos que a gente deve levar em consideração são os veículos. Que veículos eu posso utilizar para realizar os transportes neonatais? Eu posso utilizar ambulâncias, eu posso utilizar aeronaves, como que funciona isso? Pois bem, então no transporte terrestre, as ambulâncias elas são uma boa alternativa se você tiver uma área bem delimitada para a realização desse transporte. Então, se a gente pensar no paciente instável, essa distância não deve ultrapassar de 50 km. Já o paciente estável, eu posso fazer o transporte terrestre por até 160 km de distância. Em distâncias maiores, já é agora, nesse momento, preferível utilizar aeronaves. E a aeronave de asa fixa, que são os aviões, eles têm um espaço de cabine que é mais adequado para fazer o atendimento e a estabilização do paciente e realizar o transporte. É possível, sim, utilizar os helicópteros para a realização do transporte neonatal, com algumas desvantagens, né? A desvantagem primeira é que eu tenho muito pouco espaço em cabine para realizar o manejo e o atendimento de eventuais intercorrências desse paciente. Outra desvantagem do helicóptero são os ruídos e o excesso de vibração. Esses ruídos e excesso de vibração aumentam a agitação do recém-nato e aumentam o seu metabolismo, podendo dificultar para que ele mantenha a temperatura e para que esse bebê ele tenha um desfecho mais favorável em virtude desse aumento do consumo metabólico durante o transporte.
Todo transporte precisa ser realizado com segurança, não é verdade? Então a gente deve planejar cada equipamento que vai ser utilizado para a realização do transporte e promover a fixação adequada desses equipamentos no interior da ambulância, no interior da aeronave, para que nós não tenhamos problema de queda, de perder o equipamento, de cair sobre a equipe de atendimento, cair sobre a incubadora ou mesmo sobre o recém-nato. Então a segurança é importante e os equipamentos devem ser planejados, evitar aquelas gambiarras e aqueles ajustes não técnicos para prender os equipamentos de um modo não tão instável. Bom, os equipamentos eles são todos como tem os equipamentos da sala de emergência. Eles só devem ser adequados para atender a todos os tamanhos e modalidades do paciente e poder atender ao conjunto de comorbidades que esses pacientes podem apresentar que justifique o seu transporte, o seu deslocamento. Então eles devem ser adequados. Devem ser leves, claro, compactos, duráveis, resistentes aos movimentos e à força gravitacional e aos efeitos da temperatura. Todos os equipamentos do transporte devem estar completamente operantes, não precisava nem falar isso, com manutenção em dia e pronto para atuação imediata. Então, se na hora do checklist, da conferência do material, você observa que algum equipamento de transporte neonatal não está adequado, a gestão já deve ser comunicada para que se providencie esse ajuste o mais rapidamente e que isso não atrase a realização de um transporte que eventualmente precisa ser feito com uma certa urgência. As baterias desses equipamentos elas devem ter capacidade de no mínimo o dobro do tempo de realização do transporte, certo? E quando esses equipamentos estiverem fora de atendimento, eles devem permanecer ligados à tomada para que eles possam manter carregadas as suas baterias e estarem efetivamente sempre prontos para a utilização. Em outros vídeos a gente já comentou, mas eu vou reforçar de novo aqui que o transporte neonatal é um transporte de alta complexidade e as equipes precisam estar preparadas e treinadas para realizar esse transporte. E a gente precisa entender que toda uma rede logística precisa acompanhar, seja na origem até o destino e todo o processo regulatório e de transferência desse paciente de modo adequado. A gente não deve esquecer que no manejo do paciente grave, o bom relacionamento e a integração das equipes salvam mais vidas que o certificado de atualização nos protocolos. Perceba, o treinamento é importante, conhecer é importante, mas também tão importante quanto a isso é o relacionamento da equipe, é estar junto com a equipe e um complementar o outro para que a gente tenha a maior segurança possível durante esses transportes. Nessa série Transportes Neonatais, ainda nós vamos falar sobre as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria e vamos falar também dos casos especiais, das situações especiais do transporte neonatal. Se ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, deixa aqui e a gente responde rapidamente. E aproveita, curte esse vídeo, divulga para os seus colegas e vamos difundir esse conhecimento que salva vidas. Bora salvar? Bora realizar atendimentos em prol dos nossos pacientes. Até o próximo vídeo.